Olá, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é para dar continuidade àquela série de vídeos que a gente está fazendo sobre obesidade e ganho de peso. O tema do vídeo de hoje é um tema que eu gosto bastante de falar. São, na verdade, os grandes vilões de um peso saudável e de uma alimentação saudável, né? Na verdade, eu tive um aluno que, quando eu dava essas aulas, quando eu conversava sobre isso com os meus alunos, eu dizia que existiam alguns pozinhos, alguns pós que realmente faziam mal à saúde. E aí um aluno meu uma vez me falou que ele tinha ouvido que existiam 4 pós brancos que matavam o homem, que seria, no caso dessa informação que ele me passou, seria no caso o açúcar, a farinha branca, o sal e a cocaína. Bom, como a proposta desse vídeo não é entrar no mérito das drogas ilícitas, eu retiro a cocaína e acrescento um 4º pó, que seria, na verdade, os 4 vilões em pó que acabam com a nossa saúde e com o nosso peso saudável. Bom, eu vou começar um pouquinho falando sobre o sal, porque na verdade eu acredito que o sal ele é o café com leite aí desse time, né? Porque diferente dos outros 3 que a gente vai falar na sequência, o sal, na verdade o sódio, ele é um mineral que ele é muito importante para o funcionamento correto do corpo. E o grande problema do sal não é o sal em si, mas sim o excesso dele, né? E infelizmente o nosso corpo ele não consegue produzir sódio, ele depende das fontes externas de sódio. E o sódio ele é muito importante para vários processos acontecerem no nosso corpo, como por exemplo, manter a pressão arterial normal, manter a pressão normal. Quando você começa a perder muito sódio, ou porque você tem uma transpiração excessiva, porque você está urinando muito, ou porque você não consome uma quantidade adequada, você pode começar a ter problemas, inclusive em relação à pressão e à absorção até de outros minerais que são importantes para o funcionamento do corpo. Então, eu nem considero aqui o sal como um vilão, eu considero ele como um café com leite, porque se ele tiver em excesso, ele pode sim causar danos à saúde, mas ele também não pode estar faltando. Então, ele sai da nossa lista e a gente vai entrar nos outros 3, né? Daí os outros 3 seriam o açúcar, seriam a farinha branca e o glutamato monossódico. O açúcar, a gente já tem um vídeo falando assim com bastante detalhes sobre ele, mas é interessante levantar aqui um ponto que talvez eu não tenha aprofundado muito no outro vídeo, que é a questão do efeito do açúcar no nosso cérebro, né? Quer dizer, o nosso cérebro ele realmente se vicia em açúcar porque o açúcar ele é importante como fonte de energia. Só que o nosso corpo ele não precisa de açúcar para viver. A gente consegue extrair glicose, que é a menor partezinha do açúcar, de outros alimentos. Porém, quando a gente consome o açúcar, o nosso corpo tem grande preferência por ele e acaba se viciando. E por conta disso, por saber disso, muitos produtos industrializados, eles contêm uma grande quantidade de açúcar justamente para ativar essa região do cérebro que se vicia naqueles produtos e para a gente sempre achar que aqueles produtos eles são mais saborosos do que os produtos naturais ou que a gente consome em casa, porque o nosso cérebro ele é treinado para isso. Então, o açúcar, o sal também, mas o açúcar, essas 2 substâncias, na verdade, quando elas estão presentes em grande quantidade nos alimentos, os industrializados eles usam inclusive adicionando muito sódio até para esconder o excesso de açúcar, mas ainda assim colocando bastante açúcar nos alimentos, de forma que a gente come, a gente não sente tanto aquele doce porque tem sódio junto, um contrabalanceia o outro, mas os 2 estando ali, aumenta a chance da gente se viciar naquele alimento ou da gente não conseguir parar de comer, porque o nosso cérebro entende que está entrando 2 substâncias que para ele são ricas, né? No caso, o sódio, que é essencial à vida, e o açúcar, que seria a nossa grande fonte de energia. Então, a presença do açúcar adicionado aos alimentos, principalmente no caso dos alimentos industrializados e processados, isso faz com que a gente queira comer uma quantidade maior do que a gente realmente necessita. Então, ele engana a nossa sociedade, a nossa saciedade, ele engana o nosso paladar e com isso a gente acaba comendo mais. Por isso ele é um grande vilão.
E aí o terceiro vilão seria a farinha branca, né? A farinha de trigo. Eu nem vou entrar aqui no mérito da questão imunológica do glúten. Isso eu acho que é tema até para um outro vídeo. Mas a farinha branca, na verdade, ela é o carboidrato do trigo ultraprocessado e ela tem um efeito no nosso corpo semelhante ao açúcar, né? Ela tem alto índice glicêmico, ou seja, quando a gente come qualquer coisa que contenha farinha branca, aquela farinha é rapidamente transformada em açúcar pelo corpo e rapidamente aumenta a taxa de açúcar no sangue, entrando naquele ciclo vicioso igualzinho ao que eu expliquei para o açúcar no outro vídeo. Então a farinha branca, ela também tem esse potencial de viciar o nosso cérebro tanto quanto o açúcar de cana, o açúcar refinado, tá certo? Além disso, tem um outro quê? Quer dizer, tem a questão do vício pelo fato dela se transformar em açúcar e o índice glicêmico da farinha branca ele é tão alto ou às vezes até mais alto do que o açúcar branco, dependendo da quantidade que você tem ali no alimento. Mas quando a gente digere a farinha branca, o nosso corpo produz uma substância chamada exorfina, que é uma substância semelhante à endorfina. Bom, o que significa isso? Endorfinas são substâncias que o nosso cérebro produz quando a gente faz alguma coisa que nos dá a sensação de prazer. Por exemplo, quando a gente come um chocolate ou quando a gente pratica uma corrida, tudo que traz pra gente essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar, na verdade isso vem porque o corpo produziu endorfinas a partir daquele estímulo e essas endorfinas passam para o nosso cérebro a informação de que é uma coisa agradável. Endo significa o que vem de dentro, né? E exo, que é o que vem de fora. Então, quando você come a farinha branca, você está consumindo não só o açúcar, mas você está consumindo também uma exorfina que dá para o nosso cérebro uma sensação de prazer semelhante a diversos outros estímulos que são prazerosos para a gente. E o nosso cérebro ele vai sempre buscar o prazer e fugir da dor, não é verdade? Então, quando você come qualquer coisa que contenha farinha branca, além do potencial de vício causado pela transformação dela em açúcar, a gente tem um potencial ainda maior de vício pelo fato dela ser um potente estimulador das regiões do cérebro da satisfação e do prazer através dessas exorfinas. Então, todos os produtos que contêm farinha branca, farinha de trigo, eles são potencialmente viciantes e aí a gente não consegue parar de comer e a gente não consegue ficar sem comer. Por isso que muitas pessoas que tentam começar a fazer uma dieta sem trigo, nos primeiros dias elas começam a realmente ter uma sensação de fissura, igual, por exemplo, quem resolve parar de fumar. A vantagem é que a nicotina, ela causa esse mesmo efeito de vício no cérebro, só que ela demora muito mais tempo. O cérebro da pessoa geralmente demora muito mais tempo para realmente parar de ter os sintomas de abstinência e de fissura. Já a exorfina não, se você conseguir ficar de 7 a 10 dias sem ela, esses efeitos começam a diminuir e a fissura começa a diminuir também. Então, quer dizer, vocês estão vendo que todos esses 4 elementos que eu estou falando aqui são elementos que potencialmente podem causar vício no nosso cérebro, podem fazer com que a gente coma mais e podem fazer com que a gente perca a capacidade de sentir saciedade e com isso comendo cada vez mais, né? E isso para a indústria alimentar dos processados é muito interessante, por isso esses produtos geralmente estão presentes em quase todos os alimentos industrializados. Aí agora eu vou falar do quarto vilão, que é assim o que eu menos gosto de todos eles, que é o glutamato monossódico. O glutamato, ele é, na verdade, também um neurotransmissor, ou seja, uma substância que age no cérebro levando uma informação. E quando ele é adicionado aos alimentos, ele tem o poder de realçar o sabor, porque ele ativa, como ele é um neurotransmissor, ele se liga nos receptores das papilas gustativas da nossa língua. Então, todo alimento que contém o glutamato, ele tem o potencial de fazer a língua sentir muito mais o paladar daquele alimento. Com isso, ele realça o sabor agradável do alimento e ele diminui um pouco a percepção de sabores estragados, de gostos metálicos de alimentos enlatados, por exemplo. Na verdade, o glutamato ele é usado há muitos e muitos anos nos temperos orientais, então molho shoyu, enfim, derivados de águas e tudo mais.
esse elemento, ele tem alguns efeitos no organismo que vão desde curto prazo até médio e longo prazo, pelo seguinte: por ele realçar o sabor dos alimentos, primeiro, quando a gente começa a consumir produtos que contêm muito glutamato, a gente começa a não sentir graça nos outros produtos. E eu nem preciso dizer para vocês que o glutamato ele vai estar presente hoje na maior parte dos temperos industrializados, né? Esses temperos em pó, esses quadradinhos que a gente coloca no feijão, no arroz, na sopa, na carne. Na verdade, a maioria dos temperos que a gente industrializados que a gente vai comprar no mercado vão conter o glutamato. E o glutamato, por ele ser um estimulador das nossas terminações nervosas, o que acontece? Quanto mais a gente consome, mais o corpo vai querer ele, e a quantidade que a gente vai querer vai ser maior. Quando a gente come um alimento que contém glutamato e compara com um alimento que não contém, a gente acha que o outro não tem sabor, porque é como se o nosso corpo tivesse viciado naquele gosto, e ele realmente necessitasse daquilo para achar que o alimento é saboroso. Quando você consome um alimento que contém glutamato, ele também age naquela região do cérebro da saciedade. Então você demora mais a sentir saciedade, você acaba comendo mais. Então ele é, na verdade, um grande trunfo, né? Porque ele faz com que o alimento, ele é um conservante natural, ele conserva o alimento, ele disfarça sabores ruins, ele potencializa os sabores bons e ele vicia a gente, ou seja, faz com que a gente coma mais. A história do glutamato é uma história um pouco mais longa que eu posso eventualmente contar para vocês em outra oportunidade, porque eu também não quero que esse vídeo fique longe demais. O objetivo desse vídeo, na verdade, é alertar que esses são os principais, mas existem muitas outras substâncias químicas que são adicionadas aos alimentos para justamente viciar a gente e fazer com que a gente queira sempre comprar aquele. A gente acabou perdendo, mas a gente acabou desaprendendo quais são os verdadeiros sabores dos alimentos naturais, né? Quer dizer, o alimento que a gente consome hoje é um alimento que é cultivado com agrotóxico, que não é aguardado o período do amadurecimento. Então, são alimentos que têm pouco sabor e precisam desses aditivos para que a gente sinta gosto. Quando a gente colhe uma fruta no pé da casa da avó, aquela fruta que está ali, daquela árvore, né, natural e tudo mais, a gente percebe gosto nas coisas. E muitas vezes quando a gente compra no supermercado ou na banca, você acaba comprando uma fruta que não tem gosto de nada, um legume que não tem gosto de nada, e aí isso faz com que a gente queira usar esses temperos, e quanto mais a gente usa o tempero, mais a gente também não sente o gosto das coisas, então acaba entrando num ciclo vicioso que no fim das contas vai fazer com que a gente coma pior e coma mais. E aí a gente vê aí um nível de obesidade aumentando em várias partes do mundo. Bom, isso só para vocês entenderem o papel dele a médio prazo, né? E a curto prazo, na verdade, o glutamato, para quem não está acostumado a comer, ele pode ainda trazer outros sintomas, como por exemplo dor de cabeça, zumbido, tontura, sonolência. Só que no momento em que você consome ele com frequência, a tendência desses sintomas é ir desaparecendo ou de você não ir mais percebendo que eles estão ali. Muitas pessoas têm enxaquecas intratáveis e quando retiram o glutamato melhoram, por exemplo, né? A médio prazo, então, a gente já viu que ele vai fazer a gente comer mais e ele pode estar relacionado à obesidade, a aumento de pressão, inclusive aumento da taxa de açúcar e ao diabetes. Existem hoje vários trabalhos no mundo inteiro relacionando um alto consumo de glutamato com várias coisas relacionadas ao que a gente chama de síndrome metabólica. Então, gordura no fígado, obesidade, diabetes, hipertensão. Inclusive fizeram um trabalho em pacientes hipertensos que fizeram uma dieta sem sódio e sem glutamato. E adivinha qual dos grupos a pressão abaixou mais? Exato, foi no grupo do glutamato. Quer dizer, o glutamato ele consegue aumentar a pressão ainda mais do que o sódio. Então a gente que sempre achou que o sódio fosse o grande vilão para a pressão, e é um vilão se for consumido em grande quantidade, mas ele não é tão mal quanto o glutamato. O glutamato é o pior de todos, né? Eu costumo brincar nas minhas palestras dizendo que o glutamato é o demônio das calorias, e na verdade ele é o demônio para várias doenças. E a longo prazo ele também já foi associado a doenças como derrame, demências, Alzheimer, problemas de memória, quer dizer, ele age no nosso cérebro também. Então ele tem efeitos no corpo como um todo. Bom, gente, então para concluir, é obrigatório você zerar
todos esses elementos que eu falei? Não necessariamente. Mas se a gente está buscando aí uma alimentação mais saudável, se a gente está buscando mais saúde e, por consequência, um peso mais equilibrado, seria uma estratégia muito interessante se a gente conseguisse reduzir o sódio, cortar o açúcar, diminuir bastante a farinha branca ou, de preferência, também não consumi-la, porque o nosso corpo não precisa dela para viver, tá certo? E não consumir glutamato e, de preferência, nenhum outro químico conservante nem corante, porque esses químicos, eles são ótimos para conservar alimentos, mas eles não são tão bons assim para a nossa saúde, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo, porque tem muito conteúdo para passar e ainda assim acaba não dando tempo de passar tudo. Mas a gente vai continuar aí com essa série de 10 vídeos sobre obesidade e ganho de peso. E se vocês quiserem deixar suas perguntas, é só vocês deixarem aqui embaixo que eu vou tentar ir respondendo nos próximos vídeos, tá certo? Bom, então se você gostou, dê um joinha aqui pra mim, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!